Eu sei, queridos, que muitas vezes nós entramos numa circunstância da vida que nós estamos caminhando e não percebemos que Jesus está ao nosso lado, está juntamente conosco neste caminhar. Então veja o que diz a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 13. Eu gostaria que, se possível, você ficasse sobre os seus pés para nós lermos a palavra do Senhor. Palavra que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 11 quilômetros, e cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Amém? Pai querido e santo, em nome do Senhor, nesta manhã, eu clamo a Tua graça, a dispensação da Tua poderosa palavra, para ministrar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti. Sou como uma criança que precisa da ajuda de um pai para atravessar uma rua. Sem a Tua presença, Espírito Santo, eu não consigo ministrar naquilo que a Tua unção e a Tua presença faz diferença. Porque cada vida que aqui está nesta manhã tem uma pergunta a fazer ao Senhor, cada vida que aqui está tem uma indagação, Senhor, e somente o Senhor é quem pode responder de uma forma especial sobre estas vidas nesta manhã. Por isso, Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu peço perdão pelas minhas falhas, meus pecados, por tudo aquilo que muitas vezes nos atrapalha no caminhar contigo, mas também diante do Senhor eu glorifico o Teu santo nome, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, para nos tornar livres diante da Tua presença, para nos dar acesso ao trono da graça, para que possamos estar aqui nesta manhã, louvando e glorificando o Teu santo nome. Por isso, Espírito Santo de Deus, cala agora toda a palavra que venha na nossa mente, que não proceda do Senhor. Espírito Santo de Deus, prepara, abre cada coração para receber a Tua palavra, porque ela é vida para aqueles que ouvem. A Tua palavra é sara, a Tua palavra cura, a Tua palavra transforma. Então, Espírito Santo de Deus, declaramos neste lugar a Tua presença, glorifica o nome santo e poderoso de Jesus, através desta palavra, e o Teu nome seja, Senhor, engrandecido, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Meus amados, frequentemente nós não percebemos a presença de Jesus ao nosso lado. Nós vamos caminhando, vamos fazendo as nossas coisas, nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as promessas, como nós cantamos naquele último cântico, maravilhosas, grandes são as promessas do Senhor para a nossa vida, mas entre a promessa estar num papel, a promessa descer ao nosso coração e a promessa se realizar em nossa vida, há uma distância.
E nós vemos aqui, irmãos, 2 discípulos que no dia de domingo, daquele domingo especial, o domingo da ressurreição do Senhor, estavam simplesmente voltando para as suas casas. Um grupo de discípulos estava reunidos num lugar, mas aqueles 2 irmãos por algum motivo disseram: aquilo que nós esperávamos, a promessa que ele nos fez, não se cumpriu. É bem verdade que nesta manhã 2 irmãs foram lá e viram, é bem verdade que alguns discípulos foram lá e viram, porém não ouviram, não conseguiram ver Jesus ali naquele lugar. Existem pessoas, irmãs, que elas têm dificuldade de compreender o que é a fé e como é que a fé opera em nossas vidas. Existem pessoas que, mesmo tendo a palavra do Senhor escrita, não é palavra de homem, é palavra de Deus, ainda duvidam. Existem pessoas em que Deus está fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e elas se perguntam a si mesmo: Senhor, o Senhor está mesmo fazendo? É o Senhor quem está operando? É o Senhor quem está agindo? Muitas vezes nós permitimos que esses questionamentos venham para minar a nossa fé. E quando a nossa fé é minada, quando nós damos lugar a indagações que não provêm de Deus, muitas vezes nós vamos desistir. Nós vamos desistir da caminhada, nós vamos desistir das promessas que Deus tem para a nossa vida, embora elas sejam grandes, elas sejam maravilhosas, mas nós desistimos. Nesses dias não é pouco a quantidade de pessoas que um dia sentaram num banco de igreja, assim como você. Não é pequena a quantidade de pessoas que caminharam um tempo na igreja, mas diante das lutas e dificuldades que lhe vieram, essas pessoas simplesmente desistiram. E nós vemos aqui, meus irmãos, aqueles homens indo para a sua casa, e eles estão voltando tristes, porque na cabeça deles, eles perderam o Senhor. Quem sabe você nesta manhã está aqui, e o inferno, Satanás e tudo quanto é tipo de demônio, fez durante esses dias uma lavagem cerebral na sua cabeça, te acusando, te oprimindo, falando alguma coisa contra a sua vida, dizendo que você não é digno, dizendo que Jesus está distante, que Jesus não está presente na sua vida. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, eu ministro contra esta mentira de Satanás, porque o Senhor está perto daqueles que o invocam. Ele comprou você por um alto preço, você está escrito nas palmas das suas mãos, você foi comprado por um alto preço, adquirido pelo sangue de Jesus, você é do Senhor Jesus, amém, queridos? Mas aqueles homens estavam tristes, eles conversavam seriamente sobre isso. A nossa esperança, tudo aquilo que eu imaginei, tudo aquilo que eu pensei, eu agora imaginava que Jesus ia subir o trono, e Jesus ia resolver o problema de Israel, a terra seria mudada, mas alguma coisa aconteceu. Mas, irmão, se Deus começou a fazer alguma coisa, Ele é fiel para completar até o dia final. Deus é fiel para honrar a sua vida, meu irmão. Deus é fiel para honrar a sua vida. Você precisa se levantar na força do Senhor. As promessas do Senhor para a sua vida são verdadeiras. Deus não é homem que mente, Deus não é filho do homem que se arrepende. Se Ele disse que vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar. Se Ele disse que vai abrir portas, Ele abrirá. Se o Senhor disse que estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos, é porque Ele está todos os dias ao nosso lado. Mas aqueles irmãos, eles não conseguiam compreender, como nós muitas vezes também não compreendemos, e entramos em crise. Muitas vezes nós temos tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, tudo aquilo que o Senhor imaginou para a nossa vida, para o nosso ministério, para aquilo que nós estamos vivendo, mas, sabe por quê mas? Porque nós olhamos para as dificuldades e não para as promessas. Nós olhamos para aquilo que está acontecendo, para aquele fato que nós estamos vivendo, mas não nos esquecemos que há uma promessa de Deus. E sabe, querido, eu e você não somos chamados para andar por vista, nós não somos chamados para andar pelo que nós vemos, nós somos chamados para andar de fé, e a palavra do Senhor diz, é de fé em fé, de glória em glória, de poder em poder. Por que é que você tem dado vazão a pensamentos de dúvida na sua cabeça?
Por que é que você tem olhado para outras pessoas e diz assim: na vida do outro acontece, mas na minha vida não, na vida do outro está funcionando, na minha vida não? Mas eu quero dizer para você, querido, nesta manhã, que o mesmo Deus que está fazendo acontecer na vida do outro, também está trabalhando em você, porque Deus ama a sua vida, e Ele quer ver você abençoado, cuidado, Ele quer ver você experimentando tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Sabe, queridos, o que aqueles homens expressavam era uma esperança humana. A esperança humana é assim: eu espero que o meu chefe vai dar um aumento para mim, mas aí o meu chefe não dá, eu fico chateado. Eu espero que tal coisa vai acontecer, mas não acontece, eu fico chateado. Sabe, irmãos, nossa esperança humana, nossa expectativa humana, ela é falha, porque a expectativa humana é tudo ou nada. Mas quando nós temos a expectativa colocada no Senhor, irmãos, nós vamos perceber que muito mais preocupado em fazer tudo aquilo num determinado momento, o Senhor está trabalhando em mim, em você, através de cada circunstância da nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém, queridos? Quantos amam ao Senhor neste lugar? Se você ama ao Senhor, tudo está cooperando para o teu bem. Até essa crise econômica coopera para o seu bem. Algumas coisas que você não gosta cooperam para o seu bem. Aquilo que você não viu coopera para o seu bem. Mas nós precisamos, irmãos, nós precisamos declarar a palavra da vitória. Nós precisamos expressar a nossa fé. Nós precisamos ter a convicção de que aquele que prometeu, aquele que falou, é verdadeiro e é o único que tem condições de cumprir aquilo que fala. E neste caminho, queridos, eles encontram com uma pessoa. É interessante que Jesus não vai se identificar para eles. Jesus percebe o coração daqueles homens, assim como Jesus percebeu o coração de Pedro, porque Jesus, quando se manifesta aquelas mulheres, depois que elas chegam naquele lugar, elas vão lá e vão lá ver, Jesus vai se manifestar como um jardineiro, e Jesus conhece o coração de Pedro, assim como Jesus conhece o meu e o seu coração. E eu acho maravilhosa essa palavra, porque quando Jesus olha para aquelas mulheres, ela diz assim: olha, diz aos meus discípulos que eu quero que eles me encontrem na Galileia, mas fala principalmente a Pedro, eu quero ver Pedro lá. Por que é que Jesus não cita João, não cita Tomé, não cita André, não cita qualquer outro discípulo? Por que é que Jesus cita Pedro? Porque Jesus conhece você, meu irmão. Jesus sabe o seu nome, Jesus conhece a sua vida, Jesus sabe o que você passa na sua casa, Jesus conhece os pensamentos que passam na sua cabeça. E Jesus sabia que Pedro naquele dia estava triste. Jesus sabia que Pedro naquele dia estava a ponto de desistir de absolutamente tudo. E é interessante que quando Jesus vai encontrar Pedro depois, o que Pedro está fazendo? Voltou a pescar. Pedro voltou a pescar, porque Pedro diz: eu sei que o Deus quer falar comigo, eu sei que Jesus quer falar comigo, mas voltou a pescar. Então, irmãos, muitas vezes nós não conseguimos perceber que Jesus está presente do nosso lado. Uma outra situação interessante foi quando Jesus pediu aos seus discípulos para que eles passassem da banda do mar para o outro lado, para ir a Genezaré. E Jesus vai a orar ali no monte e deixa os discípulos no barquinho, e de repente a palavra do Senhor diz que vem uma grande vultuosa tempestade, a ponto de transtornar, a ponto de querer afundar aquele barquinho. E aqueles discípulos começam a ficar atemorizados, eles começam a ser cheios de medo. E de repente eles olham e veem uma sombra se aproximando, andando sobre as águas. E o que eles pensam? Eles não pensam que é Jesus, eles pensam é um fantasma. Eles dizem isso, está escrito na palavra de Deus. Eles dizem: é um fantasma que está vindo aqui. O que o Senhor quer falar para você nesta manhã, querido? Que nem sempre Ele vai manifestar na sua vida do jeito que você espera, mas o Senhor se manifesta porque Ele é vivo, Ele é Deus presente, Ele não é Deus ausente, Ele é Deus que está contigo no dia da adversidade, Ele é Deus que está contigo quando você passar pelas águas, Ele é Deus que está contigo quando você passar pelo fogo, Ele é Deus que está contigo em todos os momentos da sua vida. É Deus presente, é Deus conosco. Mas às vezes Ele vai se manifestar e nós não conseguimos ver exatamente como Ele é.
Mas ele vai se manifestar como jardineiro, mas ele estava lá. Ele se manifestava, parecia um fantasma, mas ele estava lá. Ele parecia um peregrino viajante, mas ele estava lá. Jesus está presente na sua vida. Jesus está presente na sua casa. Louvado é o nome do Senhor, amém, queridos? Veja isso, veja a presença do Senhor operando na sua vida. Veja a presença do Senhor trabalhando sobre a sua vida. Ele pode se manifestar de várias formas, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória seja o nome do Senhor. Agora, por que é que esses discípulos não reconheceram? A Bíblia diz, irmãos, no versículo, no começo ali, a palavra do Senhor diz que eles não reconheceram, porque eles estavam com os olhos como que impedidos. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos dificuldade de ver Jesus, sim. Porque nós deixamos levar a nossa mente pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas. Nós valorizamos mais o problema do que a solução de Jesus. Quando você tem um problema e você começa a murmurar porque você tem um problema, você está dizendo para Jesus que Jesus não pode resolver aquele problema. Mas experimente olhar para o problema, experimente olhar para a circunstância e experimente declarar que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, e que aquele problema pode ser grande aos seus olhos, mas não é maior do que o poder do Senhor que opera sobre a sua vida, e você vai ver Deus operando sobre a sua vida em nome de Jesus. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Quando a nossa fé está rasa, quando nós estamos sem fé, nós olhamos para o problema e valorizamos o problema. Mas quando nós estamos cheios do poder de Deus, quando nós estamos em plena comunhão com o Senhor, nós vamos olhar para o problema e nós vamos ver não o problema, mas a manifestação do poder de Deus, que entra com a sua providência e traz a resposta para que o seu povo seja abençoado. Nós podemos ver isso quando o exército dos filisteus levanta Golias no campo de batalha, e aquele homem passa 40 dias azucrinando a vida do povo de Deus. E aquelas pessoas todos os dias ouvem a palavra de maldição falada por aquele gigante, e todos os dias elas vão se encolhendo, e todos os dias elas vão achando que elas vão perecer, e todos os dias elas vão achando que não tem saída, até que entra em cena um homem de Deus naquele campo de batalha. E um homem de Deus que não tinha lá grandes coisas para ser apresentado. A Bíblia diz que Davi ainda era um jovem. Davi talvez tivesse em torno de 16 ou 17 anos, mas Davi estava naquele campo de batalha, e diferente de todos aqueles guerreiros que estavam ali, Davi sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que havia um Deus pelo qual batalha pelo seu povo. Ele sabia que há um Deus que toma as causas impossíveis da mão, um Deus que faz dar a vitória, um Deus que peleja, um Deus que é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso que quando o Golias, o filisteu, ele vai dizer: você vem a mim com paus e pedras? Eu sou por acaso um cachorro? Davi vai dizer: não, eu não vou com você com paus e pedras, mas eu vou a você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra. É neste nome que eu vou contra você. Experimente fazer isso diante da adversidade que você vive. Ah, o marido não se converte. Ah, o patrão vai oprimir. Ah, não sei o que vai acontecer. Ah, não sei o que lá vai... Irmão, para de ficar dando ouvidos para notícias ruins. Para de ficar dando ouvido para desgraça e alimentando o seu coração de desgraça. Cada vez que você ouvir uma desgraça, você pode declarar: desgraça, problema, em nome de Jesus, o meu Deus é maior, e eu vou passar por cima desta adversidade, porque com o Senhor eu sou mais do que vencedor. Amém, queridos? Você pode declarar isso ou não? Você tem a opção. Ou você declara que com Jesus você é mais do que vencedor, ou você entrega os pontos. E Jesus, irmãos, Ele quer ver você vitorioso, Ele quer ver você alcançando, Ele quer ver você experimentando tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Esses discípulos tinham um outro problema: eles não creram. Eles simplesmente ouviram a notícia, mas não creram. Então toda vez que você ouvir uma notícia, ouvir aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo, receba esta palavra no seu coração em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz também em Lucas, no capítulo 30, versículo 25, que eles eram nécios e tardios de coração. Sabe, irmãos, tem muito crente que diz assim: ah, eu ouvi dizer.
Diz que Deus fez isso, diz que Deus fez aquilo. Como eles disseram, dizem que Ele ressuscitou, mas nós não vimos. Dizem. Irmãos, quando Deus fala, e quando Deus fala não tem dúvida. Há certeza naquilo que Ele fala, porque a palavra do Senhor tem poder, amém, amados? Deus fez o mundo pelo poder da sua palavra. Os discípulos pensavam que o Senhor era um estrangeiro, mas Ele era aquele que estava ali para reinar entre eles, queridos. E sabe, amados, nós vamos encontrar algumas coisas importantes neste texto para nós finalizarmos. Depois que Jesus entra com eles naquela casa, que a Bíblia diz que eles pararam, chegaram na casa, já era de noite. Eles dizem, olha, você não quer entrar com a gente, não quer cear com a gente? Você não quer participar da ceia com a gente? Não quer comer uma refeição com a gente? Já está de noite. E sabe o que a Bíblia diz, amados, em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta do seu coração, eu entrarei nela e cearei com ele e ele comigo. Sem saber, sem perceber, aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus. Sem perceber, aqueles discípulos estavam sendo ensinados por Jesus. E eles resolvem parar para alimentar. Resolvem parar para ter um momento a mais de comunhão. Sabe por quê, queridos, que muitas vezes nós só ficamos com a notícia? Porque nós só caminhamos com Jesus ouvindo, mas não temos maior intimidade e comunhão com Jesus. Se aqueles discípulos tivessem despedido Jesus ali, e ali Jesus ficou porque Ele insistiu para ficar. Houve uma insistência da parte daquelas pessoas, Jesus entendeu que era aquele momento. Mas se Jesus não tivesse ficado naquela casa, sabe o que aqueles homens poderiam escrever? Olha, eles estavam caminhando no caminho de Emaús, que significa desejo de conselho, a palavra Emaús significa desejo de conselho. Eles estavam caminhando nos desejos de conselho, e aí de repente apareceu um visitante, e pensaram que era Jesus, não pensaram, mas não sei o quê, mas não aconteceu nada. Sabe, queridos, só caminhar com Jesus, só vir à igreja de vez em quando, só participar de algumas coisas, vai fazer com que você fique apenas com notícias. Se você quer experimentar a verdadeira comunhão com Deus, você precisa participar da mesa do Senhor. É interessante, queridos, que quando os discípulos colocaram a mesa, a Bíblia diz ali, que eles, à medida que Jesus consagrou o pão, quando Jesus partiu o pão e começou a distribuir, os olhos deles se abriram. Porque a mesa do Senhor, irmãos, é a revelação da presença de Deus. Nós não vemos Deus aparecendo em forma humana, isso, aquilo, embora Ele possa aparecer hoje. Mas a manifestação da presença de Deus na ceia é uma das coisas mais importantes da vida cristã. E é interessante, irmãos, que quando eles foram revelados, quando eles entenderam que Jesus estava presente na sua vida, a vida deles mudou. Aqueles homens que estavam amedrontados, aqueles homens que não tinham mais esperança, aqueles homens que não tinham mais uma razão, um sentido para viver, o que eles fizeram? Eles imediatamente perceberam que Jesus estava ali, começaram a glorificar o nome do Senhor, e sabe o que eles fizeram, amados? Eles caminharam de volta 11 quilômetros de madrugada, para encontrar com seus discípulos, para testificar daquilo que eles tinham vivido, daquilo que tinha acontecido na vida deles, porque a comunhão com Jesus transforma a nossa vida, amém, queridos? Eles não temeram a noite, não temeram o perigo, os seus corações ardiam, e é interessante que quando Jesus falava com eles no caminho, o coração deles ardia, mas depois dessa experiência, o coração ardia muito mais. O seu coração veio nesta manhã, você veio neste lugar nesta manhã, porque o Senhor tem feito algo ardir no seu coração. Mas Deus quer que você saia daqui com mais fogo, com mais paixão, com mais vontade. Deus quer que você saia daqui com mais fé. Deus quer que você saia daqui transformado. Deus quer que você saia daqui renovado. Deus quer que você saia daqui exultando de alegria, porque você não tem um Deus que apenas te acompanha no caminho, mas tem um Deus com o qual você pode ter comunhão. Eu quero ministrar a ceia com você sobre isso. Abriram-se, no versículo 31 diz, abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram que era Jesus que estava ali. Partir do pão,
O versículo 35 vai dizer assim: eles lhes contaram o que lhe aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Partir do pão, que é o que nós vamos fazer nesta manhã, querido. Você tem caminhado com o Senhor. Aqui há pessoas que têm caminhado com o Senhor. Mas o Senhor quer muito mais do que ser um companheiro de caminhada. Ele quer que eu e você possamos experimentar comunhão completa com Ele. Comunhão, querido, não é você fazendo e Jesus olhando. Comunhão não é Jesus fazendo e você olhando. Comunhão é Jesus fazendo juntamente conosco. Quando nós apenas temos noção da caminhada com Jesus, nós fazemos na nossa carne, na nossa força. Mas quando nós temos comunhão com Jesus, nós vamos fazer juntos. E a força dele é muito maior do que a minha. A comunhão traz a presença de Deus. A comunhão traz o poder de Deus. A comunhão traz o cuidado de Deus. A comunhão traz a consideração do Senhor para operar juntamente conosco, a partir das nossas vidas, para sermos usados pelo Senhor. Por isso que a ceia é importante, queridos. Por isso que a ceia não é um momento qualquer da igreja. Nós somos batistas, acreditamos que o pão continua sendo pão. Nós não cremos que na hora que nós orarmos o pão vai virar um pedaço de carne. Nós não cremos de forma diferente. Nós cremos que é pão e continuará sendo pão. Nós cremos que o suco de uva continuará sendo suco de uva. Mas nós também cremos que neste momento Jesus está presente neste ato. Sabe por quê, irmãos? Porque este é o ato mais importante da vida cristã. Não é apenas o dia que você chegará na glória, é você participar aqui, agora, para você poder chegar lá e experimentar este ato maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Quando Jesus dá aos seus discípulos a instrução sobre a ceia, Ele vai dizer assim: eu não vou comer novamente, até que eu possa comer com vocês na glória. Quando chegarmos no céu, o primeiro ato que vai inaugurar o novo céu e a nova terra, será uma ceia maravilhosa, com todos, absolutamente todos, todos aqueles que um dia permitiram ter comunhão com o Senhor. Por isso que Jesus, quando vai ministrar a ceia aos discípulos, alguns dizem: Senhor, mas o pão, eu não vou comer o pão. E Jesus disse: se você não comer deste pão, você não tem parte comigo. Se você não comer deste pão, você não tem parte comigo. Porque o pão representa o corpo de Cristo. Você não é uma parte isolada do corpo, você é uma parte do corpo. E essa parte do corpo, irmãos, precisa se alimentar, precisa ser sustentada. E Jesus é o pão da vida que alimenta, que sacia, que transborda sobre as nossas vidas. Jesus diz também que é importante que venha a nova aliança, um novo testamento, um novo acordo, muito melhor do que o primeiro. O primeiro acordo as pessoas faziam força e não conseguiam, mas o segundo acordo, as pessoas vivem na força do sangue de Jesus sobre as suas vidas, e então elas podem vencer ao pecado. O pecado não tem mais domínio, o pecado não tem mais o poder de aprisionar, e ainda que pequemos, ainda que falhemos, ainda que caiamos, não ficaremos prostrados, porque o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que abençoa. Amém, queridos?